nós estamos a fazer isto aqui em Coimbra, que é justamente o candidato à Câmara Municipal de Coimbra, o Dr. José Manuel Silva, que está aqui presente e que irá encabeçar a lista do PSD. O Dr. José Manuel Silva quase dispensa apresentação, em qualquer lado, particularmente aqui em Coimbra, mas todos sabemos que entre 2011 e 2017 foi bastonário da Ordem dos Médicos, foi candidato à Câmara de Coimbra há 4 anos atrás como independente e, desde essa altura até hoje, nestes 4 anos, exerceu na plenitude a sua função de vereador da oposição ao atual Presidente da Câmara de Coimbra. Recebeu o Prémio Prestígio do Diário das Beiras em 2011 e tem duas medalhas de ouro da Ordem dos Médicos de Espanha e da Ordem dos Médicos em Portugal. A razão pela qual, volto a repetir, decidimos fazer esta segunda apresentação em Coimbra, seguida da primeira que foi em Lisboa, onde apresentamos o candidato a Lisboa, é aqui para apresentar em Coimbra e para com isto mostrarmos o nosso empenho na eleição em Coimbra e o nosso empenho em ganhar uma das principais cidades portuguesas, que é a cidade de Coimbra. Estamos convencidos que temos condições para que em outubro, como digo, ou em setembro ou em novembro, quando forem as eleições, mas no fim deste ano, ou seja, quando chegarmos ao Natal, que o novo Presidente da Câmara Municipal de Coimbra seja o Dr. José Manuel Silva. Dito isto, se tiverem alguma questão a colocar, eu estou à disposição. Boa tarde, João Henriques, Diário de Coimbra. O professor José Manuel Silva tem sido a principal voz da oposição na Câmara de Coimbra. Como é que vai ser feito em termos de vereadores, de candidatos a vereadores, essa comunhão entre o PSD e um candidato independente? Como é que vai ser feita a escolha? Eu não lhe vou dizer como é que é feita a escolha, porque não sou eu que vou fazer a escolha, já fui candidato a uma Câmara, nessa altura fiz escolhas para a lista, agora naturalmente não sou candidato, o candidato é que vai naturalmente fazer as escolhas. É evidente que, tendo sido candidato independente, sendo agora candidato pelo PSD, haverá naturalmente um equilíbrio entre os nomes, quais, isso aí será o candidato a definir na altura própria. Boa tarde, António Alves, jornalista do Diário das Beiras, em quem o candidato recebeu o prémio em 2011. Faço-lhe 2 perguntas. A primeira, se sentiu que a escolha certa era José Manuel Silva e não Nuno Freitas, que tinha sido apoiada inicialmente pela Conselhia do partido aqui em Coimbra. A segunda questão tem a ver com o candidato da Figueira da Foz, o Dr. Pedro Machado, que na última semana já fez sair 2 comunicados, no total de 120 nomes que supostamente o apoiam. Eu vou dizer supostamente porque já alguns vieram dizer posterior que não apoiam o candidato. Como é que, como Presidente do Partido, vê esta situação? Na primeira parte, na primeira pergunta, a sua primeira pergunta é se nós sentimos que o Dr. José Manuel Silva era o melhor candidato, o candidato que está em melhor situação para disputar a Câmara Municipal ao atual Presidente de Câmara. A própria escolha, com intervenção direta da Comissão Política Nacional, responde que sim, ou seja, se assim não fosse, não era assim que tínhamos feito, teríamos feito de forma diferente. O facto de o fazermos é uma das situações em que a Comissão Política Nacional interviu diretamente, precisamente por estar convencida que esta é a melhor solução. Se não estivesse convencido, naturalmente nós não teríamos feito dessa forma. Relativamente ao candidato na Figueira da Foz, que foi homologado, e está, portanto, foi hoje anunciado oficialmente, se me diz que há elementos da Figueira da Foz que não apoiam o candidato, eu penso que isso é normal, num quadro em que nós nos candidatamos para ganhar a Câmara e não para ter 100% dos votos. Portanto, acho normal que haja quem não vote no PSD na Figueira da Foz, como em todos os demais concelhos. 100% nunca ninguém conseguiu e, portanto, há sempre
quem não goste e opte por outras soluções. Luís Santos, do campeão das províncias. Relativamente também ainda à Figueira da Foz, o Dr. Pedro Machado diz que não sai da presidência da região de turismo do centro, o que já foi reivindicado pelos órgãos do PS a nível regional. Recordo que o Dr. Carlos Moedas, em Lisboa, por mote próprio, saiu logo da Fundação Gulbenkian. Aceita esta posição de Pedro Machado? Não são situações comparáveis. O engenheiro Carlos Moedas não precisava de sair, digamos, da Gulbenkian por razões políticas. Agora, há regras da Gulbenkian que levam a essa situação, para lá da vontade dele. É uma situação em que não é uma imposição legal, digamos assim, é uma imposição regulamentar. Há regras dentro da Gulbenkian que levam a isso e ele saiu. Relativamente à situação que aponta da Figueira da Foz, a lei não obriga a isso e, portanto, fica no domínio da decisão do candidato se o quer e se acha que o deve fazer ou não. A lei não obriga a isso. Mas eu dou-lhe uma opinião que antes de uma situação dessas eu colocava outras situações. É quando os candidatos já sabem que vão ser candidatos a uma Câmara Municipal e as televisões continuam a permitir que eles continuem lá a fazer comentários, a fazer autopropaganda contra outros candidatos que não têm esse espaço. Acho que aí a incompatibilidade é bem maior do que continuar na sua atividade profissional normal, quando ela não interage com a candidatura. João Gaspar, da agência Lusa, estou aqui. Desculpa. Esta candidatura aqui a Coimbra será uma coligação entre o PSD e o Movimento Somos Coimbra? E já agora, quantos destes candidatos hoje aqui apresentados serão em coligação, por exemplo, com o CDS-PP? Não, coligação em Coimbra não é, porque aí sim é mesmo um impedimento legal. Os movimentos de cidadãos não se podem coligar com partidos, não é? Pode haver coligações de partidos, não pode haver coligações de movimentos de cidadãos. Portanto, nós não estamos a falar de uma coligação, estamos a falar de uma lista do PSD. Ou uma lista em coligação, mas uma lista do partido. Relativamente a todos os candidatos que aqui anunciei, serão agora eles, não é? E as respectivas comissões políticas conselhias que vão determinar se lhes interessa e se querem ir em coligação com o CDS ou não. Nós na próxima semana vamos assinar com o CDS o acordo de chapéu, digamos assim, o acordo nacional que permite que haja coligações com o CDS em todos aqueles concelhos que ambas as concelhias desejem e ambas as direções nacionais também homologuem. Portanto, isto agora fica no domínio de cada um, a direção nacional aí não se mete, limita-se a receber as propostas e, em princípio, nada terá a opor, porque é da vontade local, salvo uma situação ou outra que possa acontecer. Boa tarde, João Oliveira, da TSF. Na primeira lista, o PSD foi alvo de algumas críticas pela falta de mulheres como líderes. Nestes 50 mais um nomes, se não me falha a conta, estão 6. Como é que responde a estas críticas? Respondo que é, como eu já tive a oportunidade de dizer, um esforço muito grande, que eu penso que não é só o PSD, todos os partidos fazem no sentido de terem mulheres disponíveis para se candidatar à presidência da Câmara. Eu não falo na questão das variações, porque sabe, aí é mesmo uma imposição legal, não há para onde fugir, há que cumprir a paridade, neste momento até na ordem dos 40%. E aí também não faltam, aí também, enfim, não há muitas, mas é mais fácil. Candidatas diretamente a Presidente de Câmara, que é mais difícil. De qualquer maneira, dentro daquilo que é possível, temos aqui um conjunto, não muitas, como diz, mas significativas, como lhe referi pelo menos duas muito significativas, a professora Maria Amélia Ferreira e a atual Presidente da Câmara de Arrões, que vai disputar a Câmara de Porto Alegre e que diremos que Porto Alegre, que é presidida por uma mulher, irá provavelmente continuar a ser presidida por uma mulher, ou a que está, ou a nossa candidata. Não é? Boa tarde, Miguel Ângelo Marques da SIC. Parece que não há mais perguntas sobre este tema. Eu aproveitava então para fazer uma pergunta sobre um outro tema. Sim. O Primeiro-Ministro ontem apresentou o plano de desconfinamento. Queria-lhe pedir uma reação, se concorda, se acha que é o ritmo certo ou se não concorda com alguma das coisas que foram ontem apresentadas por António Costa. Aquilo que foi ontem anunciado pelo Primeiro-Ministro corresponde na componente estrutural àquilo que o PSD tem vindo a dizer que é necessário fazer, ou seja, fixar indicadores
que vão monitorizando os níveis de confinamento que a sociedade vai tendo. Níveis de confinamento que foram definidos por especialistas e depois aceitos, eventualmente um pouco corrigidos pelo poder político, neste caso pelo Governo. Portanto, quando nós vamos olhar para o R, não é, que diz com que velocidade é que a pandemia está a evoluir ou a descer, e quando conjugamos isso com o número de casos diários, neste caso medidos a 14 dias por 100 mil habitantes, parece bem. É isso que deve monitorizar o andamento do confinamento ou desconfinamento. Os níveis também foram definidos com a ajuda dos técnicos e devidamente estudados. E, portanto, estruturalmente, fazer assim parece-me bem. E de 15 em 15 dias se vai para um patamar maior de desconfinamento ou se mantém o patamar em que se está em função da evolução dos indicadores. Portanto, o Primeiro-Ministro faz uma projeção a 15 dias, como vê, sempre a 15 dias, partindo do princípio que tudo vai correr bem. Melhor que aquilo é difícil, pior que aquilo pode acontecer e, portanto, acaba por não ir àquele ritmo. Esta metodologia é uma metodologia que já deveria ter sido adotada há mais tempo, mas é melhor agora do que nunca. E, portanto, acho que aqui o país tem as balizas certas para saber como vai evoluir. Relativamente à decisão em concreto para a próxima segunda-feira, eu aí teria sido um pouco mais prudente na questão das escolas e não teria incluído já o primeiro ciclo, portanto, aquilo que vulgarmente se designava antigamente de primeira, segunda, terceira e quarta classe, que agora é o primeiro ciclo do ensino básico. Eu atrasaria por 15 dias o primeiro ciclo do ensino básico, por 15 dias, se os indicadores daqui por 15 dias o permitirem, que eu admito que se assim fosse feito, os indicadores o permitiriam. Eu digo isto por uma razão, é que o valor R, que mede, como digo, a velocidade a que a pandemia está a crescer ou a decrescer, está abaixo de 1, portanto está a decrescer, mas tem-se degradado, tem-se aproximado do 1. E, portanto, é preciso perceber bem porque é que, em confinamento, o R se tem degradado, quando em confinamento o R devia estar